Falta menos de uma semana para o Ancelotti anunciar a convocação final da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026. E tem uma pergunta que está dividindo o Brasil ao meio: Neymar vai ou não vai? E eu vou te dar a resposta que ninguém quer ouvir, com dados, com estatística e com um detalhe que praticamente ninguém está comentando, mas que pode ser o motivo real pelo qual o Ancelotti vai cortar o camisa 10. E se você ficar até o final, eu vou te mostrar um cenário, um único cenário, em que faria sentido levar o Neymar. Mas é bem diferente do que você já está pensando. Então respira fundo, porque essa é daquelas opiniões que rendem briga até no grupo da família. Antes de tudo, deixa eu falar uma coisa, para a gente alinhar. Eu sou brasileiro, eu tenho 40 anos de idade, eu acompanho o Neymar desde que ele começou, apesar de não ser santista, mas gosto de futebol, então gosto de bons jogadores. E, pra falar a verdade, eu vibrei com cada drible dele pelo Brasil, com cada gol, com cada Copa que ele jogou. Então, esse vídeo aqui, ele não é o vídeo do hater, tá? Esse vídeo aqui é o vídeo do realista. E realismo, infelizmente, às vezes dói. Então vamos aos fatos e eu quero que você preste muita atenção nos números, principalmente, porque é com o número que a gente fecha essa discussão, tá? O Neymar, ele não joga pela seleção brasileira desde outubro de 2023. Isso mesmo, ou seja, 2 anos e meio já que ele não joga pelo Brasil, que foi quando ele rompeu o ligamento cruzado do joelho esquerdo numa partida contra o Uruguai pelas eliminatórias. Então, de lá para cá, ele passou por cirurgia, passou pela Arábia Saudita, onde praticamente não jogou, voltou para o Santos, né? E teve mais lesões pelo caminho. Ou seja, a gente está falando de um jogador que basicamente desapareceu do alto nível por 2 anos e meio. E agora, faltando 30 dias para a Copa, a gente quer colocar ele de paraquedas no time titular da seleção? Será que faz sentido uma coisa dessa? Calma, porque vai piorar. Eu fui atrás dos números do Neymar no Santos em 2026 e não os números que o Neymar pai posta no Instagram, tá? Mas os números reais de SoftScore, Futmob, CNN. E o que esses números mostram para nós? Em 2026, em 13 jogos pelo Santos, ele tem 6 gols e 3 assistências. Olhando rapidinho, parece bom. Mas a CNN Brasil publicou uma matéria mostrando que o Neymar emplacou a maior sequência dele desde agosto de 2025. Foram 4 jogos como titular, se não me engano, em 11 dias. E o aproveitamento do Santos foi uma vitória, 2 empates e uma derrota. Nessas 4 partidas ele teve uma única participação direta em gol. Uma contra o Recoleta do Paraguai, que era um time reserva, que veio a Vila Belmiro com a equipe B. E olha, eu vou ser bem honesto, tá? Pode ser que esteja faltando algum outro número aqui, mas tem jogador que faz isso aí no Brasileirão e ninguém fala nada. O problema é o seguinte: ninguém aqui tá pedindo vaga na Copa do Mundo. Agora abre o olho para o próximo dado, porque esse aqui é o que ninguém está comentando. O Carlo Ancelotti deu uma entrevista para Reuters um tempo atrás, pouco tempo atrás, e ele falou uma frase que, na minha leitura, é um aviso disfarçado sobre o que ele pensa de fato do Neymar, tá? Ele disse que está observando todos os jogadores, não só o Neymar, há mais de um ano. E que ele é a pessoa mais indicada para tomar essa decisão, porque ninguém tem as informações que ele tem. Então, traduzindo do ancelotês para o português, para de me pressionar. Eu já decidi e não vai ser por causa do barulho da internet que eu vou mudar a minha opinião. E aí entra o ponto crucial, talvez que eu diria, que é o quê? Porque eu sinceramente acredito que ele não deve levar o Neymar, tá? Minha opinião é essa. Não por idade, não por talento, por desempenho, talvez, mas principalmente por ritmo. A Copa do Mundo não é o Brasileirão, gente. A Copa do Mundo é um torneio onde você joga a cada 3 ou 4 dias, num calor maldito lá dos Estados Unidos e do México, em junho e julho, contra as melhores defesas do planeta, sob pressão psicológica brutal, tendo uma nação inteira atrás de você, esperando um bom resultado. E para suportar isso, o jogador precisa estar com a engrenagem muito bem azeitada, muito bem treinada, calibrada.
O Neymar está se reerguendo, né? Ele está reconstruindo o corpo dele. E reconstrução não combina com Copa do Mundo. Sinceramente, eu acho que não combina com Copa do Mundo, sabe? Inclusive, vamos fazer um teste prático aqui. Em 2014, o Neymar chegou na Copa, jogando todos os jogos da temporada pelo Barcelona no auge dele, voando. E mesmo assim, tomou aquela joelhada do Zuniga e fraturou uma vértebra. Imagina agora, com o joelho operado, 2 anos sem ritmo de seleção. Meu, os marcadores europeus ali com fome de chegar nele, de ganhar a Copa. O que será que vai acontecer? Se no auge ele não conseguiu trazer o Hexa para nós, por que agora ele vai conseguir? E eu nem tô falando de tática ainda, porque quem que ele tira do time hoje com o nível que ele tá? O Vini Júnior? O Rafinha? Entendeu? O João Pedro? Cara, tudo bem, o Estevão machucou, né, infelizmente, Rodrigo machucou, também não vai. Mas, pô, o Brasil tem hoje um elenco ofensivo bom, tá? Apesar de nenhum deles assumirem aí o protagonismo, vamos dizer assim, né? Assumir a bronca, assumir a responsa, mas é um time que, se o Ancelotti encaixar ali, tende a ser um time difícil de ser batido. Né? Então, assim, a gente reclama porque é brasileiro, mas tem time aí que é só atacante chorando por vaga. Entendeu? Aliás, uma pausa rápida, rapidinho na análise aqui. Se você está achando esse conteúdo legal aqui, já dá um like aí para ajudar o canal, estamos começando aqui. Comenta aqui embaixo se você concorda comigo, se acha que eu estou completamente errado falando um monte de merda, mas pode xingar à vontade, eu vou ler tudo, vou olhar tudo, é legal fazer essa discussão, porque comentário assim, uma opinião como essa que causa divisão mesmo gera divergência de opinião. Então faz parte, né? Mas comenta aí que vai ser legal. E retomando aqui, tem um outro ponto que ninguém gosta muito de tocar, mas que eu vou tocar. O Neymar dentro de campo no Santos em 2026 não está sendo aquele líder positivo 100% que todo mundo gostaria que fosse. A gente vê algumas reportagens até que a gente viu, né, que ele bateu boca com o torcedor na saída da Vila, depois do empate lá contra o time do Recoleta, se envolveu na polêmica da tal coceira no ouvido lá, né, depois da derrota pro Fluminense, que ele falou que coçou a orelha, mas há quem diga que ele estava fazendo um gesto de tapar os ouvidos ali para a torcida do Santos. E saiu de cabeça baixa em meio a gritos de time sem vergonha, né? Recentemente também se envolveu naquela polêmica com o Robinho Júnior, ou seja, ele está num momento emocional meio complicado, não muito fácil, vamos dizer assim. Copa do Mundo, cara, é o lugar mais hostil emocionalmente, eu imagino, né, que existe no esporte. Porque se ele tem dificuldade de absorver a vaia que ele recebe na Vila Belmiro, como é que ele vai absorver a vaia de, sei lá, 50 mil mexicanos, 50 mil americanos, eu não sei, vamos supor, da Brasil e uma outra seleção na semifinal, todo mundo xingando, vaiando. Vai absorver bem isso daí? Quem garante? Né? Ah, mas ninguém vai absorver. Ué, mas ele já tá num momento emocional, pelo menos aparentemente, mais fragilizado. Então, isso precisa ser levado em conta, sabe? E eu sei que deve ter gente pensando, né, assim, ah, mas ele é o maior artilheiro da história da seleção, ele tem peso de Copa, ele tem experiência. Tudo isso é verdade. Mas peso de Copa não ganha jogo. Quem ganha jogo é quem tá bem na quarta-feira de manhã, no treino, suando, marcando, voltando para ajudar a defesa. A gente sabe que o Neymar não é muito de marcação, né? Os times do Ancelotti são bem compactos e exigem mesmo aí é, um entrosamento, né? O jogador que corre os 90 minutos ali, isso é o que ganha a Copa do Mundo, né? E não é isso que a gente está vendo no Neymar hoje. Infelizmente não é. Né? O Ancelotti, ele é o maior técnico do mundo. Né? Então, assim, são 5 Champions que ele ganhou, ligas de quase todos os países onde ele treinou. Então, esse cara, ele lê o jogo, ele lê o vestiário, ele entende o jogador que ele está convocando, ele estuda, e quando ele fala que vai escolher a lista com menos erros, ele está dizendo: eu não vou escolher pela emoção, eu vou escolher pelo que dá para a seleção a maior chance de ganhar. E aqui
que eu quero te fazer pensar numa coisa que talvez você não tenha considerado. Tem um custo em levar o Neymar, tá? E esse custo não tá no campo, mas sim fora dele. Porque pensa comigo, convocar o Neymar significa 5 vezes mais imprensa em volta do hotel da concentração, significa 5 vezes mais perguntas em coletiva sobre Neymar, significa um vestiário onde, querendo ou não, todo mundo vai estar comentando sobre o Neymar. Mesmo que o Ancelotti diga, e ele disse essa semana, né, que semana passada, se não me engano, que o Neymar é muito amado pelos jogadores, isso não muda o fato de que ele rouba a cena, que ele rouba os holofotes. E quando você está numa Copa do Mundo, disputando uma estrela, você não quer roubar holofotes, você quer foco. Você quer concentração cirúrgica, você quer um grupo onde o protagonismo é coletivo. Não onde toda entrevista termina com e o Neymar? Como é que tá? E o Neymar? Vai jogar o próximo jogo? E o Neymar? Ficou no banco esse jogo? Será que não seria bom ele ter entrado? Então olha só que ironia, né? O nome de protagonista da geração hoje talvez seja o que mais atrapalha justamente o protagonismo do time. E antes que alguém comente, mas você acha que o Endrick merece ir, o Neymar não? Calma, porque eu nem falei isso, né? Eu disse que o Neymar, do jeito que ele tá hoje, com 2 anos sem seleção, em reconstrução física, com problemas emocionais aparentemente visíveis, né? Jogando num Santos que tá penando para ganhar do Curitiba, por exemplo, não tá em condição de ser titular ou se bobear nem reserva, decisivo vai numa Copa do Mundo. É completamente diferente. Então é uma coisa assim para se pensar, né? Não somos nós que vamos decidir isso, é o próprio Ancelotti. Mas eu vejo que assim tudo pesa para que o Neymar não vá para a Copa, tá? Estatisticamente falando. E exceto por uma razão, por um único cenário que eu comentei no começo do vídeo que eu digo que faria sentido levar ele, né? E qual seria esse cenário? Faria sentido ser, e somente ser, na minha opinião, o Ancelotti olhasse para o Neymar como uma peça de 20 minutos no segundo tempo, em jogos específicos, em momentos específicos do mata-mata. Tipo assim, oitavas ou quartas, jogo travado, 0-0, o time precisando de um lance de gênio, beleza, aí você bota o Neymar ali para talvez explorar a magia dele, o passe de cobertura, a falta na entrada da área. É como se fosse um coringa ali que você tira de uma carta na manga, vamos dizer assim. Mas não titular, não como a esperança principal do time, mas sim como uma carta na manga mesmo. Tá? Só que esse mas é gigante. Tá? O histórico mostra que ninguém usa o Neymar como reserva. Nem o Neymar aceitaria, eu imagino, ser reserva. A imprensa aceita que ele seja reserva? Não aceita. Né? Então, o cenário ideal na prática é praticamente impossível de executar sem virar uma novela. E assim, eu digo que faria sentido levar ele nessa condição, mas ainda assim faria sentido não 100%. Eu, se fosse o técnico, não levaria. Na atual situação, por causa de tudo isso que eu falei e de tudo isso que a gente consegue observar. Porque eu odeio ele? Não, gosto de ver ele jogar. Apesar de não achar ele o cara mais legal do mundo, né? Mas não seria essa a razão de não levá-lo. E sim, tudo isso que a gente analisou aí em relação a números, em relação à intensidade do que é uma Copa do Mundo e por aí vai. Então a minha conclusão é a seguinte, minha humilde conclusão. O Ancelotti vai tomar a decisão mais difícil dele como técnico do Brasil e vai cortar o Neymar. Tá? E quando ele fizer isso, vai chover crítica, vai ter manchete, vai ter político se envolvendo. E depois, mesmo com a Copa acontecendo, vai ter gente falando disso, porque o Neymar é assunto para antes de Copa, durante Copa e pós-Copa. Porque a seleção vai estar jogando e sempre se levar, por que não entrou? Se não levar, deveria ter levado. Então, assim, vai ter sempre essa essa coisa em volta do nome do Neymar. É o jogador mais midiático do Brasil, tem milhões de seguidores na rede, então assim, sempre vai ter os seus defensores, né? Eu defenderia, né? Mas eu vejo que 3 Copas do Mundo no auge, não foi o cara, vai ser o cara agora, depois de
44 cirurgias e 5. Depois de 44 lesões e 5 cirurgias na carreira? Acho difícil, viu? Acho bem difícil. Inclusive, eu sei que esse vídeo aqui não é o fácil de ouvir ou é o mais gostoso de ouvir. Eu sei que muita gente que acompanha o Neymar a vida inteira e acredita que ele merece se despedir das Copas em campo, né? E talvez, emocionalmente falando, seria legal tudo, mas emoção não decide jogo, né? Aliás, depende. Aquela emoção no sentido de, pô, a garra, o time ir pra cima, tudo mais, isso pode decidir um jogo. Mas aí envolve todo uma coletividade que talvez, de um correr pelo outro, que talvez o Neymar não tenha nem condição física hoje de fazer, né? Então, enfim, sinceramente eu vejo que, na minha análise, o Neymar não tá pronto e não deveria ir pra Copa, tá? Então, se você concorda comigo, vou te pedir que deixe aqui nos comentários o seu concordo. E se você discorda, deixa aqui também. Se quiser xingar, como eu falei, não tem problema. Eu tô muito seguro da minha opinião, acho que tá muito bem embasada. Eu gosto de futebol, eu acompanho futebol e tô realmente confiante no meu posicionamento e acho que não vai dar pro Neymar para essa Copa, não. Tá bom? Então, se você quer também ver mais análises, né, sem essa coisa de ficar passando pano ou passando a mão na cabeça do futebol brasileiro, de jogador, quem quer que seja, se inscreve aí no canal, ativa o sininho, porque na segunda-feira, dia 18, a gente vai ver quem que tava certo, né, nessa opinião. Se vamos ver Neymar na lista ou se vamos ver Neymar fora da lista. Combinado? Um abraço, até a próxima.